Olá, jardim querido, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do jardim, devocional que nós utilizamos para nossas meditações, é o Pão Diário. Eu uso ele na versão aqui do aplicativo do celular e é interessante porque a gente tem a oportunidade de todos os dias, né, ver aqui na palma da mão quando a gente esquece de levar o devocional para algum canto, né? O livrinho. Mas é a mesma coisa, a mesma mensagem. E a mensagem de hoje, dessa data tão especial para nós que somos cristãos e cristãs, dia 25 de dezembro, dia em que nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. O devocional de hoje tem por título A Cena Natalina Perfeita e está baseado na leitura do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos de 1 ao 9, que diz assim: Depois disso, Jesus viajou para a Galiléia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: Saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: Agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. E, como eu disse, o título do devocional de hoje é A Cena Natalina Perfeita. E ele conta a história de uma família que havia feito um vídeo, né, encenando, né, o Natal. E aquele vídeo ali, ele estava perfeito, né? Ele mostrava todas as cenas ali da cena natalina, né? E nesse sentido, né, depois que o vídeo terminava, ele mostrava ali os créditos e ele mostrava ali os pós-créditos, né, com aquelas cenas que a gente chama de erros de gravação ou cenas de bastidores. E nas cenas de bastidores, né, as crianças que faziam parte do vídeo, elas diziam coisas do tipo: eu tô com frio, eu tenho que ir ao banheiro agora. Ficavam perguntando se podiam ir para casa. O que mostra, né, que por trás daquela cena perfeita do vídeo, o, 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 o real não era tão perfeito, né? E muitas vezes, né, a gente tende a pensar, né, que, como a gente vê na narrativa bíblica, né, que tudo se encaminhou de forma que Jesus ele pudesse nascer, né, pudesse ali ser desviado, né, desviado a sua atenção, né, de Herodes, né, que queria matá-lo quando ainda criança, que aquilo ali foi tudo muito perfeitinho, mas não. A história de Jesus, né, ela não foi fácil. Herodes, como eu falei, né, ele tentou matá-lo ainda bebê, né, isso a gente vê no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13. Maria e José não compreendiam Jesus, né, porque Jesus era e é e continuará sendo, né, por toda a eternidade, o Filho de Deus. Mas seus pais não o entendiam.
a Bíblia diz que o mundo o odiava, né? E que por um tempo nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí eu vou abrir um parêntese aqui, né? Muitas vezes a gente se depara com pessoas para quem a gente prega, né, o evangelho, e essas pessoas elas não dão o braço a torcer, não acreditam de forma alguma, né, no Jesus como Filho de Deus. Mas a gente não deve se preocupar com isso, a gente deve continuar pregando o evangelho, porque observe, se nem os irmãos de Jesus que conviviam com ele acreditavam nele, imagine as pessoas que não têm nenhuma relação com ele. Imagine aquele vizinho descrente, aquele chefe de trabalho ímpio, imagine aquela colega de universidade que escarnece, né, da sua fé. Se os irmãos de Jesus não acreditavam nele, como é que essas pessoas vão acreditar? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que continuar pregando o evangelho, porque afinal de contas, o mandamento, né? O comissionamento é ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Pregar. A sua função é pregar. Convencer do pecado, da justiça e do juízo, quem faz isso é o Espírito Santo, não eu nem você. Então a gente não tem a função do Espírito Santo, nem mesmo o poder do Espírito Santo, né? Para poder fazer com que essas pessoas se convertam. Então, feito esse apêndice, né, esse adendo, voltando, né, para a meditação. Então a infância de Jesus ela não foi perfeita. Jesus ele nasce ali na região que hoje, né, a gente tem a região estendida ali da Palestina, né? Ele nasce em Belém. E nesse sentido eu digo Palestina, né, pegando toda a faixa, né? Que pega ali a faixa de Gaza, Cisjordânia e o Estado de Israel. Mas Jesus ele não teve uma infância assim, digamos, sadia, né? Ainda bebê, o rei Herodes ele tentou matá-lo, né? Jesus ele, como eu disse, ele não foi compreendido, né, pelos seus pais, né? Quando Jesus ele sai da presença dos seus pais aos 12 anos ali e vai para a sinagoga para pregar, seus pais eles não entendiam, né, o porquê Jesus fazia aquilo. Seus irmãos não acreditavam nele, o mundo o odiava. Jesus ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo em pessoa tentando Jesus. Mas no final, Jesus ele traz uma mensagem para a gente. Ele diz assim, ó, como está lá no Evangelho de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, vejam, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho. A gente tem, né? No mundo a gente tem muitas religiões. A gente tem muitos credos, muitas expressões de fé. Mas Jesus, ele não diz pra gente, né, que ele é um dos caminhos. Ele se apresenta como o caminho. Então, é comum você escutar pessoas dizerem: mas existem muitos caminhos para se chegar a Deus. Porém, Jesus diz que o único caminho é Ele. E a gente crê nisso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, a salvação vem por meio da fé em Cristo como Senhor. Esse Cristo que no dia de hoje a gente celebra o nascimento dele. É uma festa importante. E olha, voltando para o título, né, do devocional, a cena natalina perfeita. Se você tem algum perfil de rede social, você pode observar que você vai ver os seus amigos e amigas, né, de rede social
postando ali cenas da ceia, né, a ceia bela ali, né? Mas vejam, para aquela ceia ficar bela, certo? Ficar bonita ali, foi necessário gente suando na cozinha para fazer as comidas. Foi necessário muita gente trabalhando ali. Ou seja, o serviço foi duro, mas não se mostra o serviço, se mostra o resultado. Então, muitas vezes a gente vê a mesa posta ali de vários amigos e amigas, né, na rede social, e aquilo ali parece muito perfeito, mas só Deus e a pessoa sabe, às vezes, como está a vida dessa pessoa, como está a vida dela. Às vezes ali, ó, a foto na rede social, ela mostra uma perfeição que não existe. Ela mostra uma cena perfeita que não existe. Ela não mostra os erros de gravação. Ela não mostra as cenas pós-créditos. Ela não mostra os perrengues da vida. Ela não mostra as dificuldades. Mas no dia de hoje existe uma coisa, né, que foi perfeita: o nascimento de Jesus. Porque o nascimento de Jesus, ele faz parte de um plano perfeito de Deus para a nossa salvação. E um detalhe, enquanto muitas religiões, por exemplo, comemoram, né, a vinda, né, do seu líder, né, a vida do seu líder, o nascimento do seu líder, e tem isso como uma data importante para nós cristãos. Embora a gente comemore o nascimento de Jesus e tenha isso como uma data muito importante, mas ela não é a data mais importante para nós que somos cristãos, porque a missão de Jesus foi um sacrifício salvífico, foi um sacrifício de expiação dos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, mais importante para a gente do que o nascimento de Jesus é a sua paixão, morte e ressurreição. Então, embora a gente esteja, né, tenha passado aí pelo 4º domingo do calendário cristão, né, como o nosso pastor ele disse, né, no culto, o primeiro dia, né, do calendário cristão é o 1º domingo do Advento. O ano cristão, ele não bate com o ano do calendário, né, as datas, né? Enquanto que no calendário que a gente utiliza, né, que é o calendário gregoriano, primeiro dia do ano é o dia 1º de janeiro. Para nós cristãos, o primeiro dia do ano cristão é o 1º domingo do Advento. Então hoje a gente celebra o nascimento de Jesus, lembrando que não necessariamente Jesus nasceu no dia de hoje, né, 25 de dezembro, mas isso não importa. O que importa é que ele veio. O que importa é que mesmo naquele cenário que parecia imperfeito, né, um cenário onde ele não teve nenhum local para nascer e teve que ser colocado após seu nascimento uma manjedoura, a perfeição estava ali, nascida, certo? A perfeição que é Cristo. Então, eu gostaria de finalizar dizendo para vocês o seguinte: vejam, naquele tempo já foi difícil, né, para Jesus, porque Jesus foi perseguido, né, ainda bebê. Houve toda uma dificuldade, né, de Maria e José acharem local para ficar, certo? E eles tiveram que fazer um caminho, né, para fugir ali da perseguição. E hoje, se a gente vive, né, na região ali onde Jesus nasceu, lá no Oriente, na Palestina, na região ali da Judéia, né, Belém, a gente tem um conflito ali
hoje entre israelenses, né? E os terroristas ali do Hamas, né? Afetando ali toda aquela região da faixa de Gaza. E se Maria e José tivessem que caminhar hoje de Nazaré até Belém, eles teriam que atravessar 11 postos de controle israelense, teriam que passar por uma brecha de segurança e teriam que pular um muro de 8 metros de altura, atravessar um muro de 8 metros de altura. Essa é a Terra Santa de hoje, minhas irmãs. Então, nesse Natal, eu quero conclamar os irmãos e as irmãs a orarem nos seus momentos de oração pela paz, porque afinal de contas nós seguimos a um rei, o Rei Jesus, que um dos seus títulos é Príncipe da Paz. Então, nós que somos cristãos e cristãs, a gente, em momentos de conflito, assim, a gente não deve tomar lado nem de um grupo nem de outro. É duro, por exemplo, a gente ver crianças, mulheres sendo bombardeadas, né? Por crianças e mulheres indefesas, né? Sendo bombardeadas por um exército e perdendo a sua vida. Mas isso não deve fazer com que a gente tome partido de um lado ou de outro, porque o nosso partido é a paz. Então, a gente deve orar pela paz. Deve protestar contra as injustiças, contra as violências, mas no fim das contas, a gente tem que orar pela paz, porque o nosso Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, Jesus nasceu, o menino nasceu, glória a Deus por isso, um menino que iria crescer em estatura de graça e sabedoria, iria, naquele devido momento, entregar a sua vida na cruz em sacrifício expiatório, né? Em sacrifício de expiação dos nossos pecados. Nós, então, que éramos considerados inimigos e inimigas de Deus, a partir dali passamos mais uma vez a sermos considerados como filhos e filhas de Deus. E glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa, né? Então, louvado seja Deus que nos enviou na noite de Natal o seu Filho unigênito Jesus, para que ele pudesse morrer em expiação e pelo perdão dos nossos pecados. Então, meus irmãos, reafirmo aqui o pedido, oremos pela paz, não só na região do Oriente Médio, né, mas em todos os locais do mundo onde hoje possa estar havendo um conflito, na África, na região do Oriente Médio, né, e que a gente possa também orar por aqueles cristãos e cristãs que serão perseguidos. Vejam, recentemente estourou mais um conflito, né, um conflito na Síria. A Síria, ela vivia sobre um regime, né, de ditadura, né, de um líder chamado Bashar al-Assad. Porém, mesmo em meio a esse regime aí de governo, a Síria, ela era um local onde havia liberdade de culto para os cristãos e cristãs. Era considerado um dos locais mais seguros para cristãos e cristãs no Oriente Médio, em meio à face, né, em meio à perseguição, né, de radicais islâmicos. Mas agora, com a deposição, né, do Assad, o território ficou com um futuro muito incerto e
a gente vai ter ali uma briga muito grande pelo poder, principalmente por meio, né, de líderes mais radicais, né, do Estado Islâmico. E esse pessoal, por sua vez, já não é tão tolerante, né? Então a gente prevê aí perseguição a cristãos e cristãs na região. Então oremos, né, por esses cristãos e cristãs da região e por todo cristão e cristã que encontra hoje em locais de perseguição. Oremos por eles, oremos pela paz no mundo, porque o nosso menino, príncipe da paz, ele nasceu. E cada vez que a gente celebra o nascimento de Jesus, a gente celebra também o nascimento, né, da esperança de dias melhores, de novas oportunidades, de uma nova vida, e que Jesus, ele nos abençoe nesse sentido. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai, nós te pedimos paz. Nós queremos nessa noite, Senhor, como nós cantamos em um tradicional hino, Noite de Paz, que o Teu nascimento ele renove as nossas esperanças, que o Teu nascimento, Jesus, ele renove a nossa conduta, que seja um momento para refletirmos sobre aquilo que nós fizemos ao longo desse ano, que não Te agradou, e que a gente possa abandonar isso, Senhor, no ano, e nesse sentido no ano nosso de 2025 que está a chegar, que a gente possa, a partir do Teu nascimento, Jesus, nascer de uma outra forma no ano que está por vir, Senhor. Abençoa a nossa comunidade, abençoa nossos pastores e pastoras, abençoa todos os trabalhos missionários de nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, pela festa, Senhor, do Natal da Consolação, onde a igreja unida pôde proporcionar uma noite de alegria para muitas famílias, Senhor. Talvez famílias, Senhor, que não tivessem nenhum mantimento, Senhor, para passar o dia de ontem e de hoje. E nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos porque Tu tens ajudado a nossa comunidade a servir as demais comunidades e a pregar o Teu Evangelho e fazer a Tua vontade. Continua nos ajudando. Mostra, Senhor, em nós aquilo que Tu desejas que a gente mude. E nos ajuda, Senhor. Mas pedimos a Ti que Tu venha a derramar da Tua paz, Senhor, sobre o mundo. Vai, Senhor, ajudando para que todos os conflitos bélicos, todas as perseguições contra cristãos e cristãs que estão espalhados pelo mundo, Senhor, elas possam cessar. Então, protege, Senhor, aquelas pessoas que se encontram em locais de conflito, vítimas, Senhor, de bombas, de tiros, Senhor, ocasionados por conflitos militares, Senhor. Senhor, nós Te louvamos, Pai, pela nossa vida e pedimos, Senhor, continua conosco e dá-nos um resto de noite tranquila, um sono reparador, para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu Te oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Desculpem, o devocional hoje ficou um pouquinho mais longo do que de costume, mas que Jesus ele nos abençoe, e reforço aqui o desejo de um Feliz Natal para cada um e cada uma de vocês. Amém? E até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.